Olá, sou o Marcos Tavares, autor do método de contenção física de pacientes em surto, Health Security. Antes de nós abordarmos este assunto importante, peço para você inscrever-se no canal, clica no sino e no final deixa seu comentário. É muito importante a gente falar sobre isso para cada vez mais ampliarmos o conhecimento e levar a diversos lugares para que possa ajudar muitas pessoas, ok? Vamos lá. Hoje o tema é: você não está preparado para essa situação. Então, quem está preparado? É um assunto falar sobre a contenção física e da onde que vem esse conhecimento. Quais os profissionais que dominam esse conhecimento? Então, uma das perguntas que a gente pode resumir, primeiramente qual é a sua formação? Você é médico, psicólogo, bombeiro, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem? Qual é a sua profissão? Mas antes disso, vamos fazer uma explicação sobre o que é contenção física e contenção mecânica. A contenção de pacientes em surto é imobilizar o paciente na maca ou na cama, usando ataduras, para fixar esse paciente ao leito. Claro, tem todo um procedimento e um conhecimento a ser feito isso. Mas não é somente isso a contenção. Existe a diferenciação da contenção física e da contenção mecânica. A contenção mecânica é quando imobilizamos o paciente ao leito, através de imobilizar os seus pés, tronco, braços, para que o paciente, naquele momento de crise e surto, venha se acalmar, se necessário a medicação, e aí, logo em seguida, que passar o surto, a crise desse paciente, ele com certeza é solto dessa imobilização. Mas a contenção física, ela é um pouco diferente, porque é o estágio anterior da contenção mecânica em alguns casos. Claro, em alguns casos pode ser que o paciente passivamente, sem resistir, aceite a deitar na cama ou na maca e ser contido. Mas em muitos casos o paciente está agitado e ao entrar em crise, em surto, ele começa a andar de um lado para o outro, colocando em risco a ele próprio ou as pessoas à sua volta. Então, rapidamente, uma definição de contenção física e contenção mecânica. Como se faz a contenção física? Qual é o protocolo da contenção física? Dentro das profissões, a pergunta é: você teve treinamento dentro do seu curso de formação sobre contenção de pacientes? Estou falando também da contenção mecânica, que é a fixação do paciente na maca ou na cama, e a contenção física. Você teve esse tipo de treinamento? Outra pergunta que eu te faço: se não teve dentro da tua formação, dentro da sua especialização, você teve essa informação, esse conhecimento de como se realiza e treinou isso? Dentro desse treinamento, se você teve essa preparação, qual foi o protocolo que lhe ensinaram sobre contenção física de pacientes? Era um protocolo de 5, de 2, de 3, de 4, de 8, de 10? Qual o protocolo que hoje se faz de contenção física de pacientes? E é claro, quando a gente vai abordando sobre os protocolos que existem e se os profissionais têm conhecimento de como fazer essa contenção, porque se acha muito pouco material. Há bastante tempo eu pesquiso sobre isso, dá para contar nos dedos os materiais que têm informação de como realizar a contenção física, certo? Dizer que a contenção física são 5 pessoas para segurar uma pessoa segura o tronco, outra segura um braço, uma perna, outra perna, ok, está especificado geral. Mas e os detalhes? Como se faz essa abordagem? Como que é estruturado a equipe de contenção? Quem aborda primeiro? Qual é a função que faz o que em que momento? Essas informações é quase uma raridade achar essa informação. E muito mais treinamentos sobre isso. Parando para pensar sobre isso, qual é o protocolo que a sua instituição utiliza? Por que eu digo isso? Porque já chegou alguns casos de pessoas a fazer o curso que não estava bem claro para aquela pessoa
que a organização dele tinha um protocolo a ser seguido. No Conselho Federal de Enfermagem, lá está escrito que existe um protocolo dentro das organizações, tanto privadas como públicas, e que os enfermeiros e técnicos de enfermagem devem seguir esse protocolo rigorosamente. Então é importante que você saiba, os profissionais que trabalham na área, saibam o protocolo e treinem este protocolo. Por que treinem esse protocolo? Porque todos desta organização estarão alinhados com a forma que deve ser feito esta contenção, seja ela a contenção mecânica como a contenção física. Do momento que essa pessoa está desatualizada ou desconhece o protocolo da instituição, ela vai ter dificuldades, porque pode ser que um integrante da equipe faça de um jeito e ela vai fazer de outro. E isso vai dificultar muito o trabalho da equipe de contenção, sendo que é um grupo que contém 5 pessoas e essas 5 pessoas precisam estar alinhadas. Olhando numa outra perspectiva, né, além de conhecer isso, esse grupo de contenção ou os grupos, que às vezes uma organização tem mais de um, eles estão treinando para que se desenvolva uma habilidade, né, para que se faça uma contenção com segurança, com uma parte humana para o paciente, com respeito, com cuidado, conforme a lei federal que fala sobre isso, o cuidado com o paciente com transtorno mental. A equipe toda está preparada olhando por esse ponto, contenção física, e foi já um debate com algumas pessoas. Se são os profissionais da área da saúde que escreveram a forma de ser feita a contenção, porque estamos trabalhando com um paciente que, em muitos casos, ele não está em sua sã consciência dos atos que ele está realizando naquele momento. Então, é uma pessoa que precisa de uma abordagem diferenciada. Nesse debate, não ficou claro e não chegou a uma conclusão coerente do grupo, por que as organizações de segurança são chamadas para fazer a contenção de um paciente com transtorno mental, sendo que os profissionais da área de segurança são treinados para realizar imobilizações em pessoas que transgridem a lei e a ordem. A abordagem que eles fazem é priorizando essa linha de raciocínio. Então, quais são os treinamentos que os profissionais da área de segurança, e isso não estou falando só policial não, tá? Agentes de segurança, segurança privada, enfim, todo mundo que trabalha com segurança. Quais são os conhecimentos dos profissionais da área de segurança sobre pacientes com transtornos mentais, quais as suas necessidades, conforme a Lei Federal 10.216, do dia 6 de abril de 2001, que fala toda a forma de como conduzir, de como abordar, qual é o objetivo de atender esse paciente com transtorno mental. A minha pergunta é se todos os agentes de segurança que auxiliam numa contenção física de um paciente psiquiátrico, se eles têm esse conhecimento. Porque a abordagem, a imobilização, por mais que o agente de segurança faça para proteger a vida, buscando preservar a integridade, a segurança, a ordem da sociedade, ela é diferente da abordagem realizada pelos profissionais da área da saúde. E às vezes tem algumas pessoas que vão dizer assim: ah, Marcos, eu não sei, os profissionais da área da saúde não estão preparados. Muitos não têm esse conhecimento em sua formação. Muitos profissionais que passaram e fizeram curso comigo falaram assim, ó, eu tive uma parte teórica sobre contenção de pacientes, uma parte teórica. Outros, tive dentro da minha formação um conhecimento que embasava somente a contenção mecânica do paciente. Nós não tivemos sobre contenção física. É claro que quem nunca teve conhecimento, acesso a conhecimento e principalmente treinamento continuado, não sabe fazer. Não quer dizer que eu vista um uniforme, quer dizer que eu saiba fazer aquilo.
E eu conheço inúmeros profissionais que vestem vários uniformes e não sabem fazer tudo que compete ele a fazer. Ah, ele sabe fazer mais ou menos? Às vezes sabe. Tem alguns que não sabem. E tem alguns que sabem muito bem. Mas aí é preciso fazer uma seleção de quais são os profissionais que estão capacitados para fazer aquele tipo de abordagem. Porque nós estamos falando de vidas humanas. Eu não posso pegar, por exemplo, uma criança ou um adolescente que está tendo um surto e ser tratado como alguém que transgride a lei. Eu vou dar um exemplo de como é diferente a abordagem de um profissional que trabalha na área da segurança e um profissional que trabalha na área da saúde. Olha só, eu sou um profissional da área de segurança e aí eu vi algo de errado. Eu vou chegar para aquela pessoa que está fazendo errado e eu vou dizer assim, ó, deita, põe a mão na cabeça. Uma pessoa vendo um profissional da área de segurança falar sobre isso, ou dar uma voz de comando dessa forma, a pessoa obedece, porque ela sabe que ele vai fazer o que for preciso para parar aquilo que está acontecendo, a desordem, né? Ou seja lá qual for o crime. Agora, vem comigo e vamos pensar. Vamos imaginar que essa pessoa que parece suspeita, o seu jeito de ser, a forma como ele está naquele momento, é um adolescente que está em surto, que está andando com uma agitação para lá e para cá, às vezes tentou conversar com alguém, as pessoas em volta estão ficando assustadas, e chamaram os profissionais da área de segurança para resolver o problema. Quando o pessoal chegou, a primeira coisa é, né, dar o comando verbal, cidadão, deita, barriga para baixo, ou está em pé, mão na cabeça. E aí aquela pessoa não obedece. Se aquele rapaz, ou jovem, ou moça, não obedece, qual é o raciocínio de alguém que deu uma ordem? Desacato de autoridade. Desacatou a ordem do policial. Desacatou a ordem do policial, está infringindo uma regra, uma lei, porque o policial representa o Estado. Pergunto, a abordagem a esse jovem em crise e em surto, que o policial, o agente de segurança, seja lá quem for, segurança privado, que às vezes foi feito fazer uma abordagem, vê aquilo, ele não conhece sobre paciente com transtorno mental, você concorda comigo que a abordagem pode ser um pouco mais incisiva, um pouco mais até truculenta. E daí como é que fica? A pergunta é essa. Eu não estou dizendo que os profissionais da área de segurança não possam realizar, mas eles precisam estar preparados para fazer a contenção. Por isso que eu comecei perguntando se quem está assistindo esse vídeo, quem trabalha com contenção, sabe fazer contenção. É um assunto que nós precisamos abordar muito amplamente. Políticas públicas. Buscar informações, levar conhecimentos, analisar necessidades, informar a sociedade, ajudar a profissionais que trabalham na área, tanto da saúde, ajudar profissionais que trabalham na área, tanto da segurança, pais que às vezes não sabem o que fazer quando seus filhos entram em surto. Não preciso ir muito longe. Os comentários que às vezes eu ouço ou que entram em contato comigo, o meu filho surta, eu não sei o que fazer. Mães pedindo ajuda. Não tem como fazer mágica, mas muitos pais buscam conhecimento ou informação para poder ajudar os seus filhos ou os seus próprios parentes. Nós podemos ver claramente nas redes sociais, inúmeras abordagens da área de segurança que, se for feito daquele jeito com o paciente, pode piorar, vai piorar o quadro daquela pessoa. Porque ele não é alguém que transgride a lei ou transgride a ordem. É uma pessoa que perdeu a saúde mental, ou naquele momento, ou que já está em tratamento. Então, o objetivo principal de um tratamento é trazer essa pessoa à sociedade, à família. A lei federal fala sobre isso. Só que nessa inclusão, ou trazer ele
de volta à inserção na sociedade, esse paciente com transtorno, pode ocorrer durante o dia alguma coisa que ele fique assustado, nervoso, agitado, né, tenso. Alguns pacientes com transtornos mentais, eles não gostam ou incomoda muito barulhos, a poluição visual, o toque. Isso pode ser gatilhos que provoquem neles diversas tomadas de ações. Só que a sociedade como um todo, os profissionais que trabalham na área da segurança, não tem noção. Por que eu falo também profissionais da área de segurança privada? Pode ser que algum paciente, algum filho, algum pai, algum paciente com transtorno mental venha ter uma crise dentro de um shopping. E essa pessoa pode ser interpretada de uma forma errada, e estas pessoas que deveriam cuidar da segurança, não só estrutural do shopping, mas como das pessoas, pode agir de uma forma errada por falta de conhecimento. Por isso que eu falei, o tema da conversa hoje é: você não está treinado para esta situação. Então, quem está treinado? Muitas pessoas trabalham na área, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, e vêm fazer esse curso comigo, porque precisam, mas não têm esse conhecimento. A formação, tá, é muito pouco, a formação da área da saúde que te prepara para isso. Ah, Marcos, mas a formação não vai preparar totalmente, ela vai dar uma noção. Olha, eu vou dizer para vocês, às vezes nem a noção é dada. Falar sobre contenção de pacientes, que ela existe e que precisa ser feito, é uma realidade. Agora, existe contenção mecânica e contenção física. Existem organizações, escolas que orientam seus alunos, não vou dizer que não exista. Certo? Mas essa é uma informação, porque de repente cai muito técnico de enfermagem que vai trabalhar no hospital, de repente foi transferido para uma ala psiquiátrica. E não tem a mínima ideia do que ser feito. E de repente está inserido num ambiente que, se precisar, ele não tem nem ideia do que fazer. No mínimo. E digo mais, parem para pensar. Antes de eu cuidar de alguém, eu não preciso primeiro aprender a cuidar de mim mesmo? Quando um jovem, uma moça jovem, um rapaz jovem, eles engravidam, né? A moça engravida, e eles são muito jovens, eles estão preparados para ter um filho? Não tem nem conhecimento da vida. Quando engravida muito cedo, uma menina com 14, 15 anos, não tem nada de experiência da vida, engravidou, qual é a experiência que ela tem de cuidar dela mesma? De trabalhar, de gerar o seu próprio sustento, o seu próprio cuidado? Nenhum, ainda não tem essa experiência. Elas moram com os pais. E de repente agora tem que cuidar de um outro ser. Como é que as pessoas vão fazer contenção de pacientes em surtos se não sabem nem se proteger, nem se cuidar? Eu não consigo entender isso quando se fala contenção de pacientes, se a pessoa não consegue nem cuidar da sua própria integridade. Eu tenho que ter uma noção para me proteger. Porque ao buscar ajudar um paciente, pode ser que eu precise ser ajudado. Então eu tenho que ter um mínimo, uma noção de proteção. Me proteger a equipe de contenção e proteger o paciente. Eu não posso colocar a minha vida em risco e a vida das pessoas para conter o paciente, porque todos nós fazemos parte de uma equipe e nós não atendemos, muitos profissionais, somente um paciente com transtorno mental. É todos os dias. Se vocês forem ver o CRAS, NAIP, as instituições que atendem pacientes psiquiátricos, são inúmeras pessoas que são atendidas. E essas inúmeras pessoas que são atendidas, que têm esse benefício, por esses profissionais que dão o máximo de si, esses profissionais, se eles sabem que existe esse risco, ou já passaram por isso, porque o relato que a gente tem aqui é que já recebi mordida, puxada de cabelo, várias situações, dedo quebrado. Daí eu falo assim, mas você foi trabalhar com isso, e qual é o seu conhecimento na área? Eu não tenho.
Então é alarmante pensar isso. Porque, por exemplo, se eu perguntar para vocês, todo profissional de uma área está preparado para resolver todos os problemas? Não, não está preparado. Mas quando eu chamo, por exemplo, o bombeiro, eu espero que o bombeiro apague o fogo se estiver pegando fogo a minha casa. Se eu vou num hospital para ter um atendimento médico, que que este médico, no mínimo, faça uma avaliação e prescreva algo que me ajude, não algo que piore a minha saúde. Se eu chamo alguém para conter o meu familiar que está surtando em casa e ele nunca foi agressivo, e essa pessoa não sabe conter, por que essa pessoa veio conter se ela não sabe conter? Ou, para que ela veio conter se eu pedir para ajudar o meu familiar e ela vem aqui e machuca, faz uma abordagem de forma agressiva, de uma forma truculenta, e aquilo que veio para ajudar piorou. E não acreditem que isso não exista. Em 2020 teve nos Estados Unidos um jovem de 13 anos que a mãe precisou voltar a trabalhar, saiu da rotina, jovem autista, e ele surtou em casa. E o que fizeram? Chamaram os policiais. Resultado, levou vários tiros no abdômen. Por quê? Porque o policial deu a voz de comando, só que o jovem não acatou. Ele estava em surto. Resultou no policial. Dei a voz de comando. A pessoa não obedeceu. Já estou aqui. Se a pessoa vem para cima de mim, ele disparou arma de fogo. Só que o policial não sabia que era um jovem autista. Então, são essas informações que a gente precisa refletir e pensar. Quem está preparado para realizar a contenção física de pacientes em surto? Quais são as profissões? Precisamos estar conversando sobre isso para juntos cada vez mais falarmos. Por isso que eu pedi para você deixar seu comentário. O que você pensa sobre isso? Porque se nós não fomentarmos informações, levarmos a sociedade para ajudar, quem está sofrendo são esses pacientes. Não sou eu que estou sofrendo. Por enquanto não sou eu. Às vezes não é você. Mas é a pessoa que realmente tem o transtorno mental. É um paciente psiquiátrico. Eu não posso ser egoísta só pensar em mim. Pensar nos outros, é uma empatia. Esses treinamentos de contenção física precisam estar claros para toda a equipe de contenção. Seja da área da saúde, seja da área de segurança. Quando a gente está preparado para fazer esse tipo de abordagem, quem ganha é o paciente, é o nosso paciente. Uma contenção mais humana, que respeita a condição desse paciente e busca ajudá-lo. Então, a pergunta eu fiz lá no começo, se você teve em sua formação um conhecimento sobre contenção física, qual é o protocolo que você utiliza? Eu utilizo o protocolo de 5. Ok, mas quando ligo para você ou para a sua organização, né, ou para o seu setor para fazer a contenção, e você vai em 2 ou 3 pessoas, se você sabe que o protocolo é de 5. Está claro o protocolo da instituição, o protocolo da instituição fala que é 5, então se não tem 5, o que você vai fazer? Por quê? Porque se acontecer algum problema, a instituição tem um protocolo e as pessoas fazem conforme esse protocolo. As pessoas e o hospital, a clínica está respaldada. Porque acidentes podem acontecer, contenção não é algo fácil. É possível? É. Se é treinamento? Precisa. Mas é possível ser feito. E 5 pessoas buscam se resguardar muito mais do que 1, do que 2. Então é por isso que um dos assuntos que eu falei lá atrás era se a organização que você trabalha tem um protocolo e que esse protocolo deve ser seguido e deve ser treinado para que as equipes estejam alinhadas dentro desse protocolo. Eu tenho um conhecimento do protocolo de 8, né? Ok, eu tenho esse conhecimento, mas o protocolo da minha organização utilizado é esse, então nós precisamos treinar esse. Eu vou por coordenação de cursos, né, e perguntar lá, olha, precisamos estar treinando, reavaliando
novamente, o conhecimento da equipe sobre a contenção física de pacientes, já que a gente atende isso. Então, precisamos estar verificando, fazer uma agenda de treinamentos, uma reciclagem. Agora, se você não sabe qual é o protocolo da sua organização, você é bombeiro, você é socorrista, você é enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, que trabalha em clínica, a sua clínica também tem que ter um protocolo de contenção. Porque se acontecer alguma coisa com o paciente e a família desse paciente vir lhe processar, você está respaldado, a organização está respaldada, a organização tem um treinamento, os funcionários dessa organização estão treinados frente àquele protocolo e foi seguido da melhor forma possível. Agora, aconteceu um acidente. Então, cada vez mais, levar esse tipo de atendimento a uma excelência profissional. O que a gente ouve, na maioria dos casos, é que a gente contém o paciente do jeito que a gente sabe. E isso, vou ser bem sincero, se você vai conter um paciente do jeito que você sabe, abre uma possibilidade de abrir um boletim de ocorrência. Ó, vou abrir um boletim de ocorrência porque tal organização, tal profissionais, ao ajudar o meu familiar, ou o meu parente, ou seja lá o que for, quem seja, desculpa, ou seja lá alguém da minha família, eles machucaram gravemente, agora está lá ferido. E eu vou processar essa organização, vou processar quem foi que fez isso daí. Então é importante a equipe ter um procedimento, e não é fazer cada um da sua cabeça. E não é só os profissionais da área da saúde, os profissionais da área de segurança. Nas redes sociais você vê, profissional da área de segurança, ao abordar uma mulher, né, houve o caso de uma fratura na tíbia, porque a forma como o policial conduziu aquela pessoa ao solo gerou uma lesão grave. Ah, mas a pessoa fez por merecer ou era uma pessoa suspeita. Mas isso não quer dizer ou me dá o direito de ferir a pessoa, seja quem for. A imobilização, a restrição de movimentos de quem aplica não é machucar. É imobilizar, se for o caso, prender, conduzir, e quem vai julgar isso não é quem está fazendo a ação. Não é um julgamento de quem vai fazer a contenção, se o paciente tem que sofrer, tem que ficar preso. Não é. Eu só tive que imobilizá-lo para aquilo. Se o protocolo da sua organização fala que você vai algemar, que é agente de segurança, você vai algemar e vai conduzir ele a uma delegacia, o delegado vai tomar as devidas providências. Na área da saúde é diferente. Por isso que eu perguntei, será que os profissionais da área de segurança têm conhecimento da Lei Federal 10.216, de proteção e atendimento ao paciente com transtorno mental, paciente psiquiátrico? Será que a abordagem que é feita é de acordo com o que está escrito lá? Os profissionais da saúde se sentem confortáveis em fazer isso? E para que eu possa cuidar de outras pessoas, eu preciso saber me cuidar. Se alguém vir responder algum movimento, um tapa, alguma coisa para cima de você, o que você faz? Então, você que está assistindo esse vídeo, pode ser que você discorde, mas eu não consigo achar uma forma diferente isso, né, do que eu estou falando. Você concorda comigo que você precisa ter o conhecimento, praticar esse conhecimento, a sua organização tem bem claro qual é o protocolo de atendimento, entender que por mais que é um paciente, não quer dizer que todos estão preparados para fazer aquela contenção, que aquela contenção de um paciente com transtorno mental é diferenciado de uma contenção feita de alguém que transgride a lei e a ordem, não porque eu atendo pessoas diferentes, mas quando eu vou atender uma pessoa que transgrediu a lei e a ordem, ela está em sã consciência do erro que ela fez. Agora, um paciente psiquiátrico não, gente, nem sempre. E como que eu vou saber? Não tem como saber qual é o tipo de transtorno que aquela pessoa tem. Então, o atendimento que eu tenho que fazer, a imobilização, é com o mínimo de dano possível. E para isso, tem que se treinar. Então, por isso que eu perguntei, qual é o protocolo que você treinou? Porque se o protocolo que você treinou é de 5 pessoas, será que bombeiros, profissionais do SAMU, socorristas, tem 5 pessoas em todas as ocorrências? Eu acho que não. E se não tiver?
precisa ter bem claro qual é o protocolo que foi seguido. Frente à situação, não tinha 5 pessoas, foi utilizado o protocolo de 3. Ok? Tem um protocolo, a instituição fala que existe protocolo, e foi seguido. Ah, mas não existe nenhum conselho que autoriza o protocolo com 3 pessoas ou com 2. Então, tem que se falar de políticas públicas para se desenvolver isso, porque há uma necessidade. Quando foi escrito esse protocolo, a princípio se pensou numa equipe que tinha 5 pessoas para conter uma. Mas, hoje, muitos pacientes que chegam aos hospitais, às vezes vêm pelo primeiro contato de socorristas, bombeiros, que fizeram o primeiro contato. E como que essa pessoa conteve? Teve que chamar alguém da área de segurança. Só que a área de segurança, ela tem recursos para, se necessário, aumentar o nível de abordagem. Então, o policial, existe o uso progressivo da força, ou uso diferencial da força. Primeiro é a presença policial. Se a presença policial não impõe respeito, não limite a ação de quem vai infringir a lei, depois é o comando verbal. Depois que se não acontecer dessa forma, vai para técnicas manuais para tentar parar aquilo lá. Vai algemar a pessoa. Armas não letais e até arma letal. Então, vai gradativo. Mas o que o profissional da área da saúde tem para progredir numa contenção? Não tem. Então, o que ocorre? Por falta de pessoas para fazer a contenção conforme um protocolo, o protocolo de 5. Não existe um protocolo diferenciado em situações na qual não tem 5 pessoas. Um outro fator, quando não tenho 5 pessoas, eu peço apoio. As pessoas que vêm me apoiar, não quer dizer que elas estão preparadas para fazer aquele tipo de abordagem. Você entende que quem está perdendo com isso tudo é o paciente. Então, precisamos estar falando de uma ação que pensamos na pessoa que perdeu a saúde mental. É fácil falar enquanto a gente está saudável. Mas imagine se fosse o seu familiar. E digo mais, se for você. Porque ninguém está totalmente livre, do jeito que a humanidade está se encaminhando, de sofrer com algum transtorno mental, de vir ter uma crise. E eu não estou falando só de transtornos mentais mais complexos. Às vezes é o estresse. Tem gente que nunca fez nada e de repente surtou e fez uma besteira. Tirou a vida de alguém, se colocou a sua vida em risco, tentou o suicídio, a ansiedade, a depressão. E daí? A pessoa se suicidou porque estava com depressão. E é silencioso. Então, será que não é um conhecimento que, além de profissionais da área da saúde e de segurança, a sociedade deveria conhecer como realizar isso de uma forma a amenizar os riscos e os danos, tanto para quem aborda como para quem será abordado? Mas isso não vai acontecer se somente um estiver falando, 2 estiver falando, 3, meia dúzia. Quanto mais e mais pessoas falarem sobre esse assunto, leva à reflexão muito mais pessoas. Pessoas que às vezes têm propriedade para mudar leis, para sugerir novas abordagens, para preparar, para conscientizar. Entenda que todos nós somos potencialmente um possível paciente nesse rumo do estilo de vida que nós estamos levando, nessa correria aonde o estresse mental é gigante e pode ser da noite para o dia. E a pergunta que eu deixo é: você gostaria de ser tratado de uma forma humana, com respeito, da melhor forma possível? Eu acredito que sim. Eu acredito que todos nós gostaríamos. Então, quando eu fiz a pergunta inicial, você não está preparado para esta situação. Você consegue entender agora? Não é só você não. Muita gente, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas que entra neste lugar para aprender contenção de pacientes em surto e proteção, eu digo para você que mais de 80% desconhece a contenção física de pacientes em surto
de uma forma segura e de uma forma pensando a proteger a si próprio, ao grupo e ao paciente. Pessoas que nunca tiveram conhecimento. E ao perguntar para eles como é que eles fazem a contenção, a gente faz do jeito que a gente sabe. Qual é o jeito que você sabe? Fazendo. Qual é a técnica? Não tem técnica, a gente vai lá e segura. Muita gente é assim. Por mais que a sociedade, quando precisa de auxílio de profissionais para conter pacientes, seus familiares, acredita que todos que estão vindo para ajudar são profissionais experientes. Não é essa a realidade, tá? Não é somente a área da saúde, a área de segurança também. Porque uma coisa é o treinamento de base, o treinamento de formação. Então, por exemplo, um curso de formação de enfermagem, você tem um conhecimento básico. O do médico é a residência. O do soldado também tem o curso de formação dele. Mas o de só formação não adianta. Tem que ter a continuidade. Se, por exemplo, eu fizer um curso de corte e costura, eu fiz e pratiquei durante um mês e fico 6 meses sem fazer, se eu voltar a fazer não vai ser com a mesma habilidade. Se um profissional aprender a conter um paciente, treinou um final de semana e demorou 4 meses para fazer isso de novo, você vai acreditar que com um final de semana ele gravou todas as informações e desenvolveu habilidades psicomotoras necessárias para fazer uma contenção humana que cuide desse paciente, respeite esse paciente, ele cuide dele mesmo e da equipe, não vai estar preparado. É disso que eu tenho falado muito, porque é o que eu vejo frequentemente nos cursos presenciais. Eu falo, gente, isso é uma habilidade motora básica, falta coordenação motora para você, falta trabalhar. Tem pessoas que às vezes não conseguem fazer 3 flexões de braço com o joelho no chão, você não tem força nenhuma. Entenda que conter alguém, essa pessoa, não, se ela não resistir, tudo bem, mas se ela resistir, ela vai fazer força, e você vai ter que fazer força. Tem pessoas que já aconteceu de, ao fazer o curso, de movimentar, né, segurar o paciente, passar mal e às vezes vomitar. Sabe por que isso? Falta de preparação física, não faz nada. Fumante, sobrepeso, não pratica atividade física regular. Qual é o resultado disso? A sua saúde. Essa pessoa, ela não consegue nem se proteger e nem conter o paciente. E essa é uma realidade. Uma realidade de muitos. Quanto mais idade a gente tem, às vezes as pessoas, a correria, o estilo de vida, o trabalho. Então, precisamos ter consciência de quem está preparado para realizar a contenção e ser honesto consigo mesmo. Eu não tenho essa preparação, mas eu preciso fazer. Constantemente estamos disponibilizando informações e falando sobre isso. Vamos falar sobre isso. Tem dúvida sobre esse vídeo? Coloca a sua dúvida. Coloca a sua objeção, coloca a sua ideia, coloca o importante é estar falando. É difícil ver vídeos na internet onde mães, às vezes, com crianças, né, adolescentes, às vezes com um grau avançado de transtorno mental, sendo agredido pelos seus filhos, pais que não sabem o que fazer, pais que às vezes largam o seu trabalho para cuidar do filho. Não é fácil, com certeza não é fácil. De profissionais que passam por dificuldades por atender pacientes jovens e adultos. Imagina um paciente surtando dentro de um pronto-socorro, com um monte de gente. Já teve profissionais que foram agredidos gravemente, já postei vídeos com mordidas, fraturados no nariz, porque eu não tinha a mínima ideia de se defender. Os profissionais da saúde, quando foram treinados, eles foram treinados com uma postura de salvaguardar a vida. A única preocupação é ajudar a pessoa. Mas quando o paciente está em crise, ele pode ver você de uma forma diferente. Então você tem que aproximar-se, mas com atenção. Tem que ter o reflexo para se proteger. E aqueles que falam que a contenção ele vai chamar a área de segurança para ajudar ele, eu quero ver que dentro de um quarto de um hospital, se ele vai ter tempo de pegar um telefone e pedir para a área de segurança vir ajudar. As informações que eu ouço na vida real não funciona dessa forma. Então, hoje, esse vídeo um pouco mais aprofundado,
falando, será que você não está preparado para essa situação? A maioria não está preparada para essa situação. A maioria. Então, quem está preparado? Quais das profissões estariam preparadas? Os cursos não ensinam isso com uma certa frequência. Os profissionais, não sei, pode ser por motivo de ser difícil, não treinam isso. Quanto menos treinamento, mais vai sofrer. Quanto mais se treina, mais fácil, como diz aquele ditado, mais fácil fica o campo de batalha. Quanto pior o treinamento, mais fácil no campo de batalha. Toda essa informação, todo esse conteúdo é para que possamos ter uma gestão da saúde humana, ajudar os pacientes, profissionais da outra área também estão ajudando, a sociedade consciente do que precisa ser feito, nós cuidarmos preventivamente da nossa saúde mental e trabalhar políticas públicas para auxiliar uma necessidade de todos. Então, muito obrigado, não deixe de se inscrever no nosso canal, clica no sininho, deixa seu comentário, constantemente no nosso Instagram, Contenção de Pacientes, os vídeos mais curtos que a gente coloca lá, os vídeos que chamam tópicos diferentes e alguns vídeos mais longos para quem quer se aprofundar um pouco mais, refletir sobre o assunto, trocar algumas ideias. Se não quiser fazer o seu comentário lá, na frente de todos, me chama no direct, me chama no WhatsApp, né? O Messenger, tem vários meios hoje de a gente se comunicar, troca alguma ideia comigo, o que tu passa de dificuldades, o que acontece. Eu adoro ouvir a opinião das pessoas, ouvir as histórias delas, porque o Health Security foi criado em cima das dificuldades de uma ala psiquiátrica. Quando o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt me chamou para ajudá-los no treinamento da sua equipe, a primeira coisa que eu falei assim, ó, eu não trabalho dentro de uma ala psiquiátrica, então eu preciso entender a realidade de vocês. Após entender a realidade, aí a gente começou a desenvolver esse curso que hoje acontece. Então, se você compartilhar um pouco da sua vivência, da sua experiência, seja como alguns pacientes que já se recuperaram, como os familiares, ou você profissional que já passou por alguma situação, seja positiva ou não tão positiva, por favor, vamos conversar, vamos trocar informações, vamos levar o quanto mais de informações, porque o que eu percebo é que já é difícil as pessoas que entram em contato, que conseguem fazer isso. Agora imagine, nesse Brasil gigante, a quantidade de pessoas que está sofrendo, não só pacientes, como profissionais e familiares, e não ter recurso e não ter conhecimento para ajudar. Deve ser muito, mas muito grande. Se o que já chega de informação até mim já é bastante, imagine o que não chega, a quantidade de pessoas, de quantas pessoas que são pacientes são maltratadas. Às vezes, infelizmente, a família realmente não dá aquele atenção, mas às vezes a família dá muita atenção, mas também já não sabe mais o que fazer. Então, estamos juntos nessa corrente do bem, levar conhecimento, levar informação, falar sobre isso. Algumas pessoas têm me pedido o curso online, esse curso é presencial, eu tenho estudado ele para fazer esse curso online das técnicas, estou trabalhando em cima disso, tá? Para a gente desenvolver, a gente já está desenvolvendo um curso online da contenção de pacientes, mas eu tenho 10 anos fazendo isso na prática, e transportar isso para o online, muitas pessoas falam assim, eu sou do outro lado do país, lá do norte, eu não tenho condições de ir até o sul do país para fazer esse curso. Então, está se surtindo uma grande necessidade de levar conhecimento e informações para que essas pessoas consigam, profissionais da área da saúde principalmente, consigam realizar esse atendimento de uma forma cada vez mais esplendorosa. Ok? Muito obrigado aí, um grande abraço, até logo, tchau, tchau.